Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Rafaelx, o podcast. Entre dramas de carnaval e Halloween, no carnaval eu bebo, danço, taco glitter na cara e no corpo todo. No Halloween eu faço a mesma coisa. Já que no Brasil a gente não tem todo aquele costume, segue sendo uma excelente desculpa pra gente se fantasiar, encher o rabo de bebida e mais glitter. Porém, caros amigos, nada mais assustador que o terrível ano de 2020. Ainda que não pareça e achem que a gente vive num mundo utópico de imortalidade, ainda existe uma pandemia que nos impede de curtir a data como gostaríamos. Sendo assim, para incentivar vocês e a mim mesmo a sossegar o rabo em casa, eu recomendo aqui uma série de filmes de terror e suspense que são clássicos e todo mundo deveria ver. Pra gente deixar um pouco mais divertido, em cada um deles eu recomendo um tipo de bebida que combina perfeitamente com a trama pra esquentar um pouquinho as coisas, não é mesmo, caros alcoólatras? Sem mais delongas... Psicose. Começa já pegando pesado no conceito de clássico. Psicose é aquele filme que todo mundo já viu alguma referência no cinema por aí. Pode até não ter assistido, mas sabe exatamente qual é. Hoje em dia eu tenho muito nervoso, porque eu detesto coisas em preto e branco. Eu sou um grande fã de cores, então já não consigo rever o filme. Mas eu vi a tempo de me atualizar no clássico, dirigido por nada mais, nada menos que Alfred Hitchcock. Aproveito para deixar aqui uma dica bônus. Para quem gosta de Psicose, se você não viu, vai ver e vai gostar. Precisa conferir Bates Motel. É uma série inspirada no filme que vale muito a pena e que ainda tem gente bonita pra gente apreciar. São 5 temporadas que contam a história de Norman e Norma Bates. Eu acho que tem disponível já na Netflix e no Google Play a série inteira. Pra beber assistindo Psicose, eu recomendo um drink sem muita cor, como o filme. Vai uma Cuba Libre bem pretinha ou uma soda com vodka bem branquinha. O Exorcista. Para ser ainda mais assertivo, eu já recomendo que você assista a versão do diretor. O Exorcista foi indicado a nada mais, nada menos que 10 Oscars, e não foi à toa. Ainda que já tenha mais de 40 anos, continua sendo um dos clássicos quando o assunto é terror. Até hoje a gente vê referências de cenas clássicas como a girada de pescoço, a menina descendo a escada de costas, o vômito e por aí vai. Falando nisso, eu vou recomendar um drink bem verdinho para acompanhar. Uma batida de kiwi, que fica bem parecendo o vômito da menina. Se você entendeu a referência, tá de parabéns. Se não, precisa ver o Exorcista imediatamente. E talvez não queira beber o drink. Invocação do Mal. O universo de Invocação do Mal tem sido um dos principais atrativos do gênero nos últimos anos. Já são 2 filmes muito bem feitos que renderam ainda algumas ramificações. Graças ao sucesso dos filmes baseados na vida do casal Warren, Ed e Lorraine, foram feitos mais 3 filmes só da Annabelle, que foi abordada no filme, e um sobre a freira, que se chama A Freira, e a vilã é uma freira. E um que pouca gente sabe, mas também tá interligado, A Maldição da Chorona. O filme dá dicas muito sutis de ligação com o universo Invocação do Mal, mas dá. Não vou dizer qual, tá? Você que lute, assista e veja sem spoiler. E pra deixar os fãs ainda mais felizes, temos em vista pro próximo ano a continuação, Invocação do Mal 3. Pra beber, eu recomendo aqui uma cachaçinha mesmo, mas não precisa virar pura não, tá? A gente quer que você fique bêbado, não morra. Faz umas caipirinhas, com todo mundo que já experimentou sair do próprio corpo e viveu a experiência sobrenatural de projeção astral. Os filmes se tratam disso, e fazem isso de forma brilhante. Bom lembrar que aqui tem o lindo do Patrick Wilson no papel de Josh, que também é o Ed Warren de Invocação do Mal, mas quem rouba a cena mesmo é Elise, interpretada pela Lin Shaye. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Se não, Elise. Tanto que depois se desenvolvem mais 2 filmes com foco nela. Os filmes seguem uma sequência, uma linha de tempo diferenciada, então caso você fique muito confuso, caso você seja tapadinha, eu explico. A ordem cronológica dos filmes é 4, 3, 1, 2. Mas você pode ver na ordem que lançaram também. Até porque quando você vê naquela ordem comum de lançamento, acaba dando aquela reação de agora eu entendi, que é bem legal, sabe? É a mesma coisa que você tem quando vê Star Wars na ordem de lançamento e tal. Pra esse filme eu recomendo drinks com absinto, porque, meus caros, é uma viagem bem louca. A saga Pânico. Eu tenho um amorzão por sequência, tá? Esse aqui eu falo com muito amor no coração, vocês não estão vendo, mas eu tô com a mão no peito aqui segurando. Os 3 primeiros são um marco dos filmes de suspense e particularmente eu acho muito bacana os plot twists que eles trazem. Eu digo isso porque na época ainda era muito difícil imaginar quem é vilão e tal. Hoje, todo filme tenta fazer esses misterinhos, mas a gente saca de cara quem é. Quando lançaram o 4 em crente, com medo de estragarem e tal, mas veio com tudo. E já temos confirmado para janeiro de 2022 o 5º filme com elenco original. Ou seja,
Sucesso. Ah, depois dessa maratona, pra dar uma aliviada no clima, eu recomendo também ver os 3 primeiros filmes de Todo Mundo em Pânico. Só o primeiro tem ligação com a saga original, mas os outros 3 são tão bons. Merece uma maratona, cara. É muito, muito, muito divertido. Os melhores filmes de comédia. Ah, e uma dica de ouro. Se for assistir a saga Todo Mundo em Pânico, procura os filmes com a primeira dublagem, com a voz original e português da Brenda. Depois ele passou por uma redublagem, mas a primeira versão, meus amigos, de mijar as calças de tanto rir. Aqui eu recomendo você tomar um copão d'água. Até porque se você tá seguindo esse podcast e tá bebendo o que eu falei pra você beber, uma aguinha vem bem a calhar, hein, meu jovem? O Sexto Sentido. Um dos melhores filmes de Bruce Willis. E olha que ele fez muita coisa boa, tá? Eu me lembro de ter assistido quando criança, o Sexto Sentido, e ter ficado semanas com medo, extremamente impressionado. Por isso que me impressionou tanto. Mas isso eu conto em alguma outra oportunidade. Esse filme é aquele do garotinho que vê gente morta e tal. E o Bruce Willis tenta ajudar. Mas esse é um daqueles que vale a pena, principalmente pelo plot twist no final. Sim, todo mundo já sabe qual é, mas eu vou manter o misterinho e tal. Porque é um senhor plot. É tipo, Luke, I'm your father. Luke, I'm your father. Aqui eu recomendo um bom vinho. E quando eu digo bom, não precisa ser necessariamente caro, tá? Tem gente que acha que ter um bom vinho tem que gastar 300 na garrafa. Um Dom Bosco é maravilhoso. Por que eu recomendo vinho? Porque aqui tem umas coisinhas meio cabeças que pedem um vinhozinho. Eu recomendo até botar um queijinho no lado. Jogos Mortais. Você pediu uma saga que você passa nervoso do início ao fim, cheia de ação? Pois você tem Jogos Mortais. Então, são 8 filmes extremamente inteligentes que não deixam ponto sem nó. Além dos jogos independentes que acontecem em cada filme, são como aleatórios, tudo não é interligado, e faz parte dos planos do Jigsaw, que é o protagonista, que se faz presente em absolutamente todos os filmes, mesmo depois do fim trágico que ele teve. Não vou dizer em qual deles, afinal, já dei o spoiler do fim trágico. Tá, também não é tão spoiler assim, porque já tem 1000 anos, se você não viu, na verdade. Sério, é aquilo. Se prepara pra amar um psicopata. Todo mundo ama Jigsaw. E pra acompanhar, faz um jogo Casa-Amiga também. Cada vez que alguém não conseguir sobreviver a um dos Jogos Mortais, você vira uma dose de tequila. Eu quero ver quem aguenta. Já deixa o Samu na descagem rápida, tá? Entrevista com o Vampiro. Esse aqui é o clássico filme que reúne Brad Pitt, Antônio Bandeiras e Tom Cruise e deixa todo mundo em chamas. Mas, mais que Homens Bonitos, Entrevista com o Vampiro traz uma temática do universo vampiresco, com uma pegada de ação e crises existenciais. Vale bastante a pena. Aproveito para deixar aqui uma menção honrosa a outros 2 filmes desse universo. Crepúsculo... Não, mentira. Tô de sacanagem, juro. Garotos Perdidos e Rainha dos Condenados. Não precisa incluir na maratona se você ainda não viu, mas depois, eventualmente, naquele domingo chuvoso de preguiça, eu recomendo assistir. E nesse momento eu jamais deixaria passar o clichê de recomendar um bom Blood Mary pra acompanhar os filmes. Brinquedo Assassino. Olha, pra esse é igual, e por isso eu incluí na lista. Brinquedo Assassino é trash, é mal feito, é o ó, mas sabe aquele filme que é tão ruim que é bom? É isso. E se você, como eu, foi uma criança viada, medrosa dos anos 90, você certamente teve medo desse inferno desse boneco, do Chuck. Pra vocês terem noção, eu tinha tanto medo que a minha mãe usava ele pra me manipular. Toda vez que eu fazia merda, eu ficava desobediente, bastava ela dizer que ia chamar o Chuck, e é incrível, eu entrava na linha quase que imediatamente. Criança burra do cacete. A dica pra beber aqui... Ai, cara, na boa, é o que você quiser. A gente já tá chegando quase no final das dicas. A essa altura você mal consegue saber o próprio nome, tá bebendo qualquer coisa, guardanapo é bolo, caiu na rede é peixe, então, sei lá, toma o que você quiser. Abracadabra. Ué, mas não era terror? Vou sair um pouquinho do terror, mas não do aterrorizante universo do Halloween. Recomendo clássico infantil que todo mundo deveria ver pelo menos uma vez na vida, ou 300, como eu. O clássico filme das irmãs Sanderson da Disney tem um espaço gigante no coração de toda criança viada dos anos 90 e em breve dos atuais também. O elenco original tá se reunindo para um especial para esse Halloween e, melhor ainda, já existe a possibilidade, quase que confirmada, de Abracadabra 2 em breve. Em breve vocês sabem, né? Pós-pandemia, só 2021 ou quiçá 22. Aqui, por ser um filme, também faz mal à saúde. Sabe aquela bebida vaca preta, que é Coca-Cola com sorvete? Então, bate tudo e manda ver. Democracia em Vertigem.
Aqui eu apresento pra vocês o auge do auge do auge do terror. Se você acha que tudo que eu apresentei antes era assustador, imagina um documentário que mostra o que estão tentando fazer com a nossa democracia. Nessa produção sobre o golpe que a gente sofreu alguns anos atrás, vocês sabem do que eu tô falando, e que não paramos mais de sofrer as consequências. E merecidamente foi indicado ao Oscar de melhor documentário esse ano. Falando sério, pra entender bem o que tá rolando no nosso país, esse é um excelente pontapé inicial. Depois disso é passar a se informar melhor por fontes confiáveis, tentar salvar o pouco que resta do nosso país, começando pelas eleições municipais esse ano. Sim, era pra falar de filme de terror, mas eu aproveitei pra militar um pouquinho e lembrar que a gente tem que votar consciente. Pra acompanhar, desce a cerveja bem gelada, chama as amigas e vai pra uma mesa de bar virtual, porque essa história de que política não se discute já caiu por terra há muito tempo. Da mesa de boteco, com uma cerveja gelada, aqueles copinhos clássicos de cerveja e muita, mas muita discussão. Você deve estar se perguntando por que It, a Coisa, não entrou na lista. A razão é algo chamado courofobia. Sim, meus amores, eu sofro terrivelmente disso, que é o medo de palhaços. Eu cheguei a assistir o primeiro dessa nova versão, né? Pra agradar o mozão, e me arrependi completamente. Foi uma linda noite de outono, vimos o filme, muito divertido, fomos dormir. Na verdade, o Matheus foi dormir. Eu passei a noite em claro querendo morrer. Então nunca mais, minha lista, minhas regras, sem It. Termino então com mais um filme extra que eu não coloquei na lista, mas merece pra sempre nosso amor e carinho. Elvira, a Rainha das Trevas e da Sessão da Tarde. Esse filme já inspirou gerações e gerações e tenho pra mim que vai continuar inspirando. Elvira é um clássico e nunca vai deixar de ser. Agora que você já me ouviu até o fim, vai lá colocar seu sutiã com pompom giratório, sua peruca picante e ferve o caldeirão, bebê, que amanhã é Halloween.